Shabbat Shalom, glórias ao Eterno, Shabbat Shalom, Shamarlene, Shabbat Shalom, Márcio. Estão bem? Glória a Deus. Sexta passada, por problemas técnicos, nós não pudemos transmitir o Shabbat, não teve estudo sexta passada, mas graças ao Senhor, Ele permitiu que estivéssemos aqui hoje. Amém? Ele permitiu que nós estivéssemos aqui e dessemos continuidade ao estudo. Se você já pegou os outros dias, nós estamos falando sobre o Tribunal de Cristo e hoje eu não vou fugir do assunto. Eu creio que o Senhor tem muita coisa a respeito disso para falar. O Senhor tem muita coisa a respeito desse dia para falar conosco, a respeito desse assunto. Mas, como eu disse, desde do primeiro Shabat sobre o tribunal, nós não vamos falar do momento do tribunal, mas tudo que envolve o tribunal. Porque o que eu entendi do Espírito, com todas as palavras, com todas as ministrações que ele está falando, o que eu entendi do Espírito é que esse assunto quer gerar algo em nós agora, quer gerar alguma coisa em nós no presente momento, quer gerar agora algo em nós. Não algo ser gerado só no dia de chegar no tribunal, ou só uma expectativa do que vai acontecer, não. Algo que vai ser gerado e precisa ser gerado em nós agora. Amém? Antes de lermos o texto, antes de eu falar sobre hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de boas obras e a importância delas. Eu preciso começar esse Shabat falando a respeito de gratidão. Eu coloquei esse louvor, a bênção do Senhor, a bênção, esse louvor nós tocamos em o Christopher, se ele estiver aí, nós tocamos esse louvor em Shavuot, na festa de Shavuot, e foi um louvor muito, eu acredito que falou muito comigo, eu espero que tenha falado muito com você, mas quando ouvi esse louvor falando sobre a bênção que nos acompanha, que seja derramada sobre a nossa vida, eu parei para pensar que eu falei assim, não, o Senhor tem algo, Ele tem uma bênção já de antemão que foi preparada e derramada sobre nós. E algo que eu não fiz por merecer, foi me dado. Então, desde que eu escutei esse louvor, o sentimento que fica em mim é um sentimento de gratidão. Desde o dia que eu escutei esse louvor, já estava muito grato ao Senhor, mas independente de tudo que esteja acontecendo, o sentimento que fica é um sentimento de gratidão. Então, hoje eu preciso começar esse estudo, até para entender melhor essa parte das boas obras, eu preciso começar esse estudo falando a respeito de gratidão. E eu queria e eu oro e eu peço que o Espírito do Senhor te encha o seu coração de gratidão nesse dia. Que você tenha um Shabat que se iniciou agora e vai até amanhã à noite, que você tenha um Shabat com o coração cheio de gratidão. Que você tenha um Shabat com o coração cheio de gratidão. Eu sei que às vezes tem situações, às vezes passam momentos que a gente acaba vivendo situações que nos chateiam, que nos entristecem, que nos incomodam, mas independente dessas situações, quão maior é a bênção do Senhor sobre nós, quão maior é o que foi derramado sobre nós. Então, em cima disso, eu queria que nós iniciássemos o Shabat com gratidão. Esse estudo com gratidão. Hoje foi um dia tranquilo. Hoje eu passei um dia bem, passei um dia tranquilo. Só que tanto eu quanto minha esposa ficamos com a mente pensando nisso. O quão grato nós somos pelo que o Eterno fez. E aí eu quero dar já quero começar dando uma liçãozinha para você, uma tarefa. Já começo dando uma tarefa pequena para você, que é começar a buscar de agora, durante o estudo mesmo, durante o estudo da palavra, assim, amanhã, durante a noite, amanhã durante o dia, que você puxe a memória as coisas que aconteceram na sua vida. Sim, que você possa puxar da memória tudo o que aconteceu na sua vida.
e isso possa te gerar gratidão. E agora você possa puxar da memória e falar, poxa vida, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou, eu estou de pé, eu estou aqui, eu estou bem. E tudo isso, eu queria que você começasse a pensar para que isso para que o seu coração começasse a se encher de gratidão. Esses são dias que a gente fica muito focado em problemas, essa situação, e eu estou percebendo isso. Um dos problemas de estarmos confinados, não estou falando contra estarmos confinados, tá? Um dos problemas de estarmos confinados, confinado que eu digo, mais restrito, acesso, contato social, e se mantém assim, tá? Por bem, a gente entendeu que precisamos ainda muitas precauções ainda, muitas precauções. Mantenha-se assim. Mas por causa dessa restrição de contato social, acaba acontecendo um detalhe, a gente acaba deixando a mente da gente trabalhar, ou pensar, ou se lembrar de muitos problemas. Não sei se... Eu sei que nesse tempo, não sei se aconteceu isso com você, mas eu sei que nesse tempo com muitas pessoas tem acontecido isso. A mente tem deixado se levar ou pensar muito nos problemas, ou problema pontual, ou problemas maiores, ou N problemas, mas a mente tem se deixado levar nos problemas que estamos passando, ou seja, na situação, seja na quarentena, seja no que for, mas nos problemas. Só que eu queria chamar você a fazer um exercício agora, de pôr o controle da tua mente. Você tem a mente de Cristo, você precisa controlar a tua mente e levar ela para situações, levar a sua mente para situações, para circunstâncias que te gerem esperança e gratidão. Mas era sobre isso mesmo, nós estávamos conversando sobre isso. E em meio a essas conversas, a gente começou a puxar da memória o que o Senhor foi fazendo ao longo de uma caminhada. E isso foi gerando na gente uma vontade de agradecer. Porque em qualquer trajetória da sua vida, da minha vida, qualquer trajetória que nós passamos, você vai ter momentos bons e momentos ruins. Isso é um fato. Nós teremos momentos bons e momentos ruins. Só que é importante, depois que passa a trajetória, você vai olhar e vai falar assim, Senhor, mas passou. Os momentos ruins passaram. As situações difíceis passaram. Enquanto eu estava passando por um momento, uma situação difícil, foi muito dolorido, foi muito angustiante, mas passou. Vão passar. E aí eu comecei a olhar e falar assim, e só o fato de terem passado, e a gente ainda está aqui, e está de pé, já é um grande motivo para ter gratidão ao Senhor. Eu tenho me firmado desde o início da quarentena. Eu tenho me firmado na palavra, eu tenho me firmado em entender que tudo vai passar. Gente, nós precisamos começar a ter essa perspectiva, porque a palavra fala assim. Ela fala que só ela não passa. Somente a palavra não passa. Mas o restante todo passa. E isso já é algo que vai me gerar esperança, porque me gera fôlego, me gera vontade de permanecer, vontade de continuar, esperança que vai passar, mas passa. Pode parecer que demora, mas quando passar, você vai falar assim, foi, passou. Então, que nesse início de Shabat, seu coração, e eu declaro, antes de entrar na palavra, eu declaro que o seu coração seja cheio de gratidão. Que sua mente seja cheia de memórias. Que sua mente seja cheia, que venha memórias que te tragam esperança. Que sua mente seja cheia de gratidão. Cheia de gratidão, que você comece a se recordar, comece a se lembrar, comece a pensar nas coisas que você já venceu, já passou,
não por sua força, mas pelo Senhor, mas você passou e você está de pé aqui assistindo essa transmissão é porque você passou. E que você comece a ser cheio de gratidão, a ponto que você possa deitar-se em paz e dormir em paz e levantar-se em paz, grato por tudo que foi feito. Eu comecei a prestar atenção que a gratidão é um ótimo combustível. Eu vou falar de boas obras hoje. E aí eu percebi que para termos boas obras, um coração grato é o melhor combustível para movimentar, para que nós tenhamos boas obras. Um coração grato é o melhor combustível para nos mover a ter boas obras. Um coração grato, um coração cheio de gratidão, um coração cheio de tranquilidade, de certeza do que foi feito por mim. Isso me gera em mim é como se fosse um fôlego. É como se fosse um fôlego para me fazer seguir. Aleluia, Márcio. Aleluia. É um fôlego que vai continuar, vai fazer com que nós sigamos em frente. Com que nós permaneçamos. Gente, vou compartilhar uma experiência. Logo a gente vai entrar em boas obras, se o Senhor permitir. Mas eu vou compartilhar, já quero começar compartilhando a experiência minha mesmo, com relação à empresa. Com relação à empresa, hoje eu trabalho por conta, hoje eu tenho empresa, nós trabalhamos no ramo que eu sempre trabalhei na minha vida, que foi o ramo de máquinas e equipamento. Mas eu comecei a pensar nesses dias, essas 2 semanas que se passaram após a festa, falei muito sobre apresentar frutos, e eu comecei a puxar da memória quando eu abri a empresa, isso em 2013, nós já fizemos 7 anos, 7 anos atrás, que nós tomamos a decisão de abrir uma empresa, 7 anos atrás, em 2013. E naquela época, naquela vez, quando eu abri, eu não tinha ideia de como seria, o que seria, o que eu faria, não tinha ideia. E eu trabalhava, tinha um emprego bom, trabalho ainda hoje, né? E bastante. Mas eu tinha um emprego bom, estável, uma carreira estável dentro da empresa. Só que eu entendi que era tempo de sair, da empresa, porque o senhor tinha um projeto. O senhor tinha um projeto para mim, tinha um projeto na nossa vida. Eu tinha a intenção de abrir a empresa por um propósito, tem um propósito hoje, e hoje eu vejo ele se cumprindo, isso é muito gratificante. Só que aí eu entendi o tempo e eu acabei saindo da empresa e trabalhando por conta. Gente, Catiane que está aí assistindo, Catiane vai saber bem, tem outras pessoas que vão saber bem. É difícil, gente. É difícil você ter uma estabilidade, um emprego, um pagamento dia 5, dia 20, e você sai para tomar conta de algo que se você não fizer nada, não acontece nada, e você não entra nada. E eu sei que eu entrei com uma certeza. Eu entrei com a certeza de uma palavra que o Senhor tinha me dado, uma certeza do que o Senhor tinha me dado para fazer. Só que passado um ano dali trabalhando, as coisas não ficaram boas, não eram tão do jeito que eu planejei, não. Não estavam dando o retorno que eu planejei, não estavam dando o resultado que eu precisava que desse. As coisas estavam difíceis. E Deus, e agora? Eu tocando a empresa, como que eu vou fazer? Tenho casa para sustentar, tenho família para manter. E as coisas não indo bem.
E por várias vezes deu vontade de falar assim, quer saber? Isso foi uma furada. Essa vai para você, tá, Catiane? Mantém-se firme. Isso foi uma furada que eu fiz, tremenda burrada. Sério, gente, por várias vezes. Márcio, para você também, Lemes. Para você também. Por várias vezes passou na mente, rapaz, isso foi uma burrada. O que eu fiz? Olha a situação, olha o aperto. E aí, o que me motivou a continuar, a romper, a permanecer? É que eu lembrava que, independente se eu tinha um trabalho estável, eu comecei a puxar da memória o que o Senhor fez e como ele cumpriu cada palavra que ele deu sobre a minha vida. Eu começava a puxar da memória cada palavra que ele me dava, cada palavra que ele tinha sobre mim, cada palavra que ele usou pessoas para ministrar sobre mim, sobre o trabalho, sobre o propósito da empresa. E eu comecei a ouvir as palavras que já tinham sido ditas. Mas como assim, João? Como você agora ouviu as palavras que tinham sido ditas? Para mim é muito claro, tem muitas situações que a gente escuta, mas não ouve. E aquele foi o momento que eu comecei a ouvir as palavras, as bênçãos, as promessas, as convicções que o Senhor tinha me dado. E aquilo gerava em mim, e olhava e falava, Senhor, o que o Senhor fez até agora? Olha o que o Senhor me trouxe, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu não estou falando de bens, tá? Não estou falando de quem tem casa, quem não tem, não. Eu estou falando aonde o Senhor me trouxe. Aonde o Senhor colocou eu, minha casa, minha família. E aí eu comecei a olhar isso, e isso quando eu olhava as palavras que já haviam se cumprido na minha vida. Muita luta. Eu olhava e falava assim, quantas lutas já passei. Isso tudo começava a gerar dentro de mim gratidão. E essa gratidão me fazia permanecer no que o Senhor tinha falado para mim fazer. Não sei se vocês estão conseguindo pegar aí. Vai mandando um aleluia, um glória aí para mim saber que vocês estão. Né, Lemes? Manda um oizinho aí, Lemes. Mas pega comigo. Essas palavras. Aí você fala, João, até as lutas que nós já havíamos passado, porque elas passaram. Hoje gerou naquele tempo gratidão por falar assim, nossa, passou. E permanecemos. E conseguimos, com a graça de Jesus, vencer. E essas promessas cumpridas, lutas passadas, começou a gerar gratidão. E essa gratidão falava assim, vou permanecer no que o Senhor falou para mim fazer. Gente, é um exemplo simples, mas me fez permanecer. Me gerou ânimo, me gerou força, fôlego para continuar firme no que ele falou para mim fazer. Então, desde lá eu entendi para mim uma chave. Para mim, uma chave. E por isso que eu falei desse exercício. Que isso seja uma chave na sua vida. Gerou em mim uma chave que me impulsionava, uma chave como eu posso dizer, uma chave para ser um motriz em mim, algo motriz, uma força motriz em mim. Toda vez que eu paro e desanimo ou não sinto eu começo a buscar da memória coisas que me façam ser gratos. Ser grato. Porque sempre que eu me encho meu coração de gratidão, isso me dá um up para avançar. Me dá um up para continuar. Mas o inverso também. Se eu começar a encher meu coração
de dúvida, se eu começar a encher o meu coração de tristeza, do mesmo jeito que a gratidão me impulsiona, essa dúvida, essa incerteza me faz retroceder. Eu não vou nem falar que me para, mas me faz retroceder. Nesses últimos dias, isso tem martelado a minha cabeça, martelado a minha mente. Grava. A gratidão é uma força motriz das suas ações. Se eu precisasse parar agora, se eu precisasse parar agora o estudo, se eu precisasse parar agora, isso que eu queria que ficasse gravado na sua mente. A gratidão é uma força motriz das suas ações. Aquilo que tem gratidão, aquilo que enche seu coração de gratidão, com certeza te impulsiona em alguma ação. Amém? Amém? Márcio, aleluia. Você sabe o que é isso também. Márcio, Catiane, eu sei que vocês entendem bem. Ô, João, por que você está falando disso? Eu estou falando porque a minha oração nesse tempo é que o coração de cada um seja cheio de gratidão. O coração de cada um seja cheio de gratidão, cheio de gratidão, cheio de gratidão. A gente escutei uma ministração há um tempo atrás, e eu falei ainda na festa, que não me sou estranho, mas na ministração falava o seguinte: você já agradeceu pela pandemia? Gente, escutei isso, uma ministração sobre isso. Você já agradeceu pela pandemia? Não que você está agradecendo pela desgraça alheia. Não é isso. Não é agradecer pela desgraça alheia. Mas você já agradeceu, e isso me gerou uma necessidade. Você já agradeceu por tudo que está sendo gerado, porque a circunstância, a pandemia, é um fato e está acontecendo. Mas nós já agradecemos por tudo que ela está gerando em mim. Ontem à noite, eu ainda fiz uma publicação no meu Instagram, que compartilharam um guia da nossa viagem, compartilhou, e eu tive que compartilhar, de um rabino, de um judeu, mas aqui no Brasil, e ele fala o seguinte, que ele tem escutado muito que 2020 já era, que ele tem escutado muito que 2020 acabou, 2020 já era, e ele comenta uma coisa que eu partilho, que essa é uma das expressões mais erradas que estão sendo usadas. E eu sei, gente, porque a gente fica por isso que eu falo, a gente foca no problema, na situação agora, a gente fica até mensagem, é sátira, são brincadeiras, mas colocando no status de WhatsApp, disso, daquilo. Nossa, que esse ano acabe logo, o ano já foi embora e a gente não viveu nada. Esse ano não vai nem contar. Uma das melhores sátiras que eu ouvi foi falando assim: preciso contar aniversário desse ano, que eu nem aproveitei o ano, preciso contar aniversário desse ano. Então, essa sátira a gente ouviu. E só que eu parei para pensar, eu falei, e ele fala algo que, poxa, para mim foi magnífico. Ele fala assim, falou, gente, o ano 2020 não está perdido e não foi perdido. O ano de 2020 não acabou, não foi perdido. E uma das frases, do pontinho que ele fala, para mim já foi fenomenal, que ele fala assim: esse é o ano que você nunca mais vai esquecer. Esse é o ano que você nunca mais vai esquecer. É o ano que você não vai parar, que você vai se lembrar. Você, os seus filhos, é o ano que você vai contar para a sua geração. Esse é o ano esse ano de 2020, então não adianta você falar que acabou, esse é um ano que vai ficar marcado. Às vezes, 2019, 2018,
Às vezes, os anos que passaram foram anos tão normais que vão cair no esquecimento. 2020 não. Só por esse fato, esse já é um ano especial. Gente, quando eu vi isso essa madrugada, compartilhei com alguns, isso já ficou na minha cabeça. Eu falei, Deus, e quando chegar lá na frente, o que eu vou falar sobre o ano de 2020? Agora eu vou dar uma de volta para o futuro. E já, quem conhece o McFly aí, não sei se tem alguns que nem é da época deles. A Jennifer que está assistindo, acho que nem é da época dela, nem é da época da Jennifer, né, Jennifer? Mas eu comecei a. Vou dar uma de volta para o futuro, e eu falei, gente, meu filho tem 1 ano nessa pandemia. É bem capaz que ele não. É bem capaz, é quase certeza que ele não vai lembrar nada desse ano. E vai perguntar para mim, daqui a alguns bons anos, o que aconteceu nesse ano. E aí eu fiquei pensando, qual vai ser a resposta que eu vou dar para ele? O que eu vou contar para ele? O que vai sair da minha boca em 2000, daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos, quando eu contar para ele, sentar ele e contar o que ele viveu quando tinha 1 ano de idade? O que eu vou contar para ele desse ano? Eu vou falar que não, o ano acabou, não foi nada. Não, porque quando ele estiver na escola, gente, uma realidade. Se até lá o senhor não voltar, quando ele estiver na escola, vai ser falado sobre esse ano. E o que eu vou contar para ele? Que foi o pior ano? O que eu vou falar para ele? E isso tem falado, e eu tenho pensado, eu falo assim, eu preciso ser grato, porque eu tenho a oportunidade de contar que esse foi um ano de experiências profundas, um ano muito triste por causa das percas, mas um ano de muita experiência, um ano de maturidade, um ano de crescimento. Eu, eu preciso pensar em como eu vou contar sobre esse ano. E o que vai determinar como eu vou contar para ele como foi esse ano, vai ser como eu vivi esse ano. Então, mais uma vez, eu declaro que se até agora não aconteceu, nós estamos no mês 6, se até agora isso não aconteceu, que o restante desse ano seu coração seja cheio de gratidão. Gratidão, e isso te impulsione a ter atitudes e ações baseado num coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Isso vai mudar as suas ações, vai mudar as suas atitudes. Que venha a esperança agora. Que venha a esperança agora sobre a sua vida. Que seu coração seja cheio de gratidão. Puxa da memória. A gente assistiu um filme. Um filme documentário. Um filme que saiu, Tom Hanks ainda, Fred Rogers. Saiu o filme com ele. Um dia na vizinhança, um lindo dia na vizinhança, chama o filme. E tem um trecho do filme, depois vocês assistam. O filme é sobre. Eu até brinquei, a gente até conversou aqui em casa. Esse filme é um filme sobre cura interior. Um apresentador, eu não vou dar spoiler do filme, mas um apresentador de TV que, no fundo, ele trabalhava com cura. Uma maneira de trabalhar cura sobre a vida das crianças e das pessoas. Mas um trecho do filme que esse apresentador está tratando, de certa forma, tá com um rapaz que está entrevistando ele, que tinha muitos traumas, uma vida muito sofrida,
Um momento do filme, ele para num restaurante e fala para ele assim, ó, vamos fazer 1 minuto de silêncio, não é pelos mortos não, tá? Mas ele fala, vamos fazer 1 minuto de silêncio e você pense em todas as pessoas que te amam. E aí no filme, para o restaurante inteiro. Todo mundo mantém-se calado por 1 minuto. E esse rapaz que da cara carrancuda, que só parece que só sofria, parou e durante 1 minuto ele pensou só nas pessoas, só no que as pessoas fizeram, o que as pessoas fizeram com que ele se sentisse amado. O que as pessoas fizeram com que ele se sentisse amado. E aí o restaurante para por 1 minuto. Para tudo. E aí ele fica aí escutando, e não fica escutando, ele fica quieto, e a lágrima começa a descer no rosto dele, e por fim de 1 minuto, naquela cara fechada, brota um sorriso. E aí isso me fez pensar no seguinte, vocês estão aqui, o pessoal do Face, Shabbat Shalom, Vicky, tudo bem, irmã Vicky, como tá? Aleluia. E por 1 minuto nasce um sorriso, isso me fez pensar o seguinte, 1 minutinho, isso é real. E ele pensou em coisas que geraram gratidão no coração dele. Mudou fisionomia, postura e a atitude dele dali para frente. Isso é um fato. Se você parar para encher seu coração de gratidão, não há como as suas ações não mudarem. Não há como as suas ações não mudarem. Por quê? Porque por breve que seja o tempo, você encheu seu coração de gratidão. Aleluias. Eita Deus, quero falar de semente. Eu vou conseguir falar de semente aqui, eu acho. Eu acho que eu vou conseguir falar de semente aqui. Encha, para e pensa. Não sei porquê, eu não sei o porquê do Eterno, que não foi isso que eu preparei, mas eu não sei o porquê do Eterno está trazendo isso à memória agora. Mas eu creio que é um tempo, e para você que está ouvindo, e se o Eterno está falando isso, e você está assistindo, é porque é para você. É um tempo que o Senhor está querendo gerar em você força. Por isso ele vai encher seu coração de gratidão. Vai encher seu coração de gratidão. Que seja cheio seu coração de gratidão. Você foi chamado para uma vida de boas obras. Você foi resgatado do império das trevas. Gente, já vou te dar o maior dos motivos de gratidão que você pode ter. Você foi chamado... Você olha eu com uma bolinha na mão, é que eu tô no quarto do meu filho. Então, bolinha é o que mais tem aqui, tá? Mas você foi chamado. Você foi resgatado do império das trevas. Você estava classificado como morto, perdido, no lamaçal do pecado, entregue para os delitos e pecados. E você foi retirado do império das trevas e trazido para um reino de luz. Você foi dado como morto e foi trazido à vida. Gente, eu já estou te dando motivo de seu coração ser cheio de, independente da circunstância, seu coração ser cheio de gratidão. Seu coração ser cheio de gratidão. Eu estou querendo fazer algo aqui, e depois, quando eu ler o texto, vocês vão entender. Eu estou fazendo um versículo desse virar vivo, na prática, na sua vida. Um versículo que Paulo cita aqui vai virar prático na sua vida hoje. Não vai ser só uma leitura, vai ser algo prático. Pare e pensa comigo. Alguns dias atrás eu citei para vocês, eu comecei a citar que você faz parte de um corpo. Me entenda, você faz parte de um corpo. E qualquer célula do seu corpo, ela só permanece viva
Porque ela está dentro do seu corpo. Uma célula do seu corpo. Ela está viva porque ela está dentro do seu corpo. Se você tirar um membro, um pedaço do seu corpo, uma parte do seu corpo, logo ela morre, tá? Então, por que a palavra fala que eu estava morto? Porque eu não fazia parte do corpo. Esse já é um dos pontos. Eu não fazia parte de um corpo. Eu brinco que você era como se uma célula à deriva. Isso é uma expressão minha, tá? Morta. Morta. Sem estar no corpo, você não recebe nem nutrientes, você não recebe sinais, você não recebe nada que te mantenha vivo. E como Jesus, o que ele faz? Primeira coisa, ele te tira dessas trevas, de morte, e te coloca num corpo. Porque agora você faz parte, em Cristo você faz parte de um corpo. Você foi feito um corpo, a palavra vai falar que ele é o cabeça e nós somos o corpo. E agora eu faço parte desse corpo de Cristo. E só por estar no corpo, e agora não estou falando nem de ações, agora estou falando só o fato de estarmos no corpo, isso nos mantém vivos. Então, só o fato de você ter aceitado a Cristo e estar no corpo, você agora se mantém vivo. Você não é mais uma célula à deriva, uma célula morta, você é vivo. Você tem vida, e vida de Cristo flui para você e para te manter vivo. Isso já seria o grande motivo da minha gratidão. Isso já seria o grande motivo de eu ser grato. Ah, João, mas no meio do dia a dia, eu sei que eu tenho Cristo, eu sou grato por isso, mas tem situações bem difíceis. Tem. Só que é o que eu estou querendo mudar a sua perspectiva de olhar hoje. Deus, eu não sei se é para específico para alguém, mas eu acredito que é importante. O Senhor está querendo mudar a perspectiva de alguém com relação ao que tem visto, com relação ao coração que tem te motivado. Que seu coração seja cheio de gratidão, porque Ele te resgatou e hoje você é vivo. Independente do que aconteça, hoje você tem uma promessa de vida. Hoje você tem uma promessa de vida. João, não estou usufruindo de tudo ainda aqui. São detalhes que precisam ser ajustados para que eu possa usufruir. Mas a promessa de vida, essa não está condicionada ao que você faz. Ela é sua pela graça. Então a graça dele te deu vida. Aleluia. Aleluia. Hoje eu posso parar daqui, de você sair daqui olhando e falar assim, rapaz, eu tenho vida. Dentro de minha vida. Dentro de minha vida. A vida dentro de mim. Isso já era para você se encher de gratidão. E para quê? Porque essa gratidão vai te motivar. Vai motivar as suas ações. Amém? Gente, eu só estou introduzindo aqui. Mas vamos ler um texto. Já vai abrindo aí 1 Coríntios 3. Eu creio que o Senhor quer que eu fale. Já abra 1 Coríntios 3. Eu vou ser bem breve. 1 Coríntios 3. Abra aí, 1 Coríntios 3. Imagine agora, enquanto você abre. Glória a Deus, aleluia. Gente, está dando instabilidade aqui demais. Então dá um feedback se vocês estão me ouvindo aí no Face ou no YouTube, que está marcando conexão instável toda hora. Mas a gente vai conseguir, em nome de Yeshua. Aleluia. Deixa eu ir arrumando aqui. Amém. Então, abre aí 1 Coríntios 13, eu já vou trazendo à luz aqui algo. Enquanto nós temos que entender que quando eu fui colocado nesse corpo,
esse corpo de Cristo, agora que eu faço parte do corpo de Cristo, foi me dado esperança. Sabe qual que é das maiores coisas que você recebe quando você é trazido para o corpo? A maior coisa que você pode receber é a esperança. Que independente da prova ou da tribulação, Paulo fala, independente da circunstância, independente da tribulação, eu já soube, Paulo ainda fala assim, eu já soube o que é ser rico, ser pobre, eu soube o que é estar bem e estar ruim, eu soube o que é comer bem e não ter o que comer. Paulo começa falando, eu soube o que é estar lá em cima e estar lá embaixo, eu soube o que é mandar e eu soube o que é ser um prisioneiro, com as minhas palavras falando. Paulo cita que ele sabe tudo que ele passou de bom e de ruim, ele sabe tudo isso. Ele já passou, mas ele tem esperança. Uma esperança de uma promessa, de um algo, de um objetivo, de um alvo. Amém? Manda um oi aqui para mim, saber se ainda vocês estão ouvindo. No YouTube. Um alvo, uma esperança, um porquê. E aí eu olhei no meio dessa situação que nós estamos passando, e não tem como eu ministrar sem falar dessa situação, porque é o que está mais pegando agora, principalmente para alguns que a gente conversa. Esse tempo agora que nós estamos passando, eu falei, Deus, todo mundo, todo, crente e não crente, está sujeito a tudo que está acontecendo. Só que olha o privilégio, você cristão, eu que aceitamos Jesus, em meio a tudo, por pior a dor ou o desespero, ainda há uma esperança para nós. Nós temos ainda algo dentro de nós que é como se fosse uma vozinha que fala, vai passar, permanece, tenha fé, esperança. Isso, para mim, olhar para isso, olhar para essa prova, eu falei isso com meu pai esses dias. Eu conversando com ele por telefone, porque desde o início dessa quarentena, são quase 4 meses que eu não vejo, que ele mora no interior, mas eu conversei com meu pai e eu falei para ele, a gente falando da situação, como ele estava lá, como eu estava aqui, e aí eu olhei para ele e falei bem assim, eu lembro de ter falado, e ele concordado, assim, caramba, pai, mas graças a Deus, nós temos a esperança em Cristo. Que por mais dolorido, por mais difícil, faz com que nós permaneçamos de pé. Graças a Deus nós temos ainda uma esperança que deixa a gente de pé. E aí eu parei e pensei em quantas pessoas que estão entrando em desespero, em quantas pessoas que estão entrando em desespero, quantas pessoas estão entrando em desespero e não tem com que se apegar. E eu não estou falando de doença só agora, não. Gente, eu tenho um colega que faz parte da diretoria do comércio de São Paulo. Ele me passou uma informação informal, nada oficial, mas que já mais de 8.000 comerciantes tinham fechado as portas. Gente, é muita gente. E muitas dessas estão sem esperança do que fazer, do que vai ser, do que vai acontecer. Gente, eu tenho olhado, e eu acho que é por isso que eu estou falando isso hoje. Essa semana eu consegui ver muita desesperança, desânimo. E aí eu estou preocupado porque isso está chegando no nosso coração daqueles que temos a Cristo. Deus, que hoje seja uma palavra de incentivo. Mas eu tenho visto o quanto
desesperança e desânimo têm chegado, já estão espalhados e têm chegado nos corações daqueles que têm Cristo. E eu quero falar para você que tem Cristo, você não tem motivo para desesperança, você não tem motivo para não ter esperança. Que a esperança de Cristo se achegue ao seu coração. E isso vai te gerar uma força para avançar em boas obras nesse tempo. Eu lancei uma palavra e eu quero lançar sobre a sua vida. Abriu aí 1 Coríntios 3, 11. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. 1 Coríntios 3, 11. Eu quero lançar. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Quero lançar que 2020, com certeza, foi o ano mais difícil, está sendo um dos anos mais difíceis, mas é o ano de maiores experiências que você vai ter em todos os sentidos. Esse ano eu declaro que você não passe por ele com desesperança, mas você passe com ele experimentando a verdadeira esperança. Gente, se nós pegarmos esse comando agora, o resto que a gente passar vai ser fichinha. Aleluia. Pessoal, acho que travou o dedo. Não sei nem se vocês estão me ouvindo ainda aí. Amém, Rita. Amém. Seja um ano de esperança. Sabe o que eu estou fazendo, falando tudo isso? Sabe o que eu estou fazendo? Lê aí. Abre 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Do verso 8. Vou ler 1 Coríntios 3. Que, Márcio? Aleluia. 1 Timóteo. Aleluia. Lembra, considera o que foi anunciado a teu respeito. Com base nelas, lute o bom combate. O que te foi falado, o que te viveu, o quanto você encheu seu coração vai ser um up para você avançar. Avançar. Mas vamos lá. 1 Coríntios 3, 8. Sendo bem breve. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo falando. Paulo está falando aqui, só para te contextualizar, tá? Que ele tá respondendo a tipo questionamentos que ele estava recebendo ali na carta aos Coríntios. Mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí ele já corta o barato e falou, gente, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Não tem essa que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então ele já está cortando ali. Mas aí ele fala no 8. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre esse fundamento. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. 12. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, e outro de madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade,
O dia declarará, o dia, com D maiúsculo, declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. Aleluias. Gente, eu falei que ia fazer um versículo na prática para vocês, né? Então vamos lá. O que eu estou falando que Paulo ele fala o seguinte, gente, entenda. O que vai pesar naquele dia do tribunal é o que eu fiz sobre o fundamento. Porque o fundamento é Cristo e esse não pode ser mudado. E esse fundamento que está posto não pode ser alterado. E ninguém, porque ninguém pode pôr outro fundamento além da que já está posto. O que Paulo está falando? As ações que você vão ter vai ser do fundamento para cima. Então Paulo vinha fazendo o que com as igrejas? Ele vinha e ele fala, como bom arquiteto, estou eu colocando, edificando sobre vocês um fundamento que é Cristo. E aí vocês já começam desse fundamento em diante com as suas ações. Sabe por que eu falei que você ia viver um versículo na prática? Porque agora, no início desse Shabbat, desse estudo, agora 8 e pouco, já são 9h05, nossa, a hora passa assim. No início desse Shabbat, eu estou vindo falar para você sobre ter gratidão, sobre o que foi feito, sobre o que foi colocado. Sabe o que eu estou trazendo à sua memória? O fundamento que você tem. Quando eu falo de você entender o que Cristo fez por você, você ter a esperança, você saber que você tem uma esperança, que você tem uma palavra, que você tem uma promessa, que você tem um alvo independente da luta. Sabe o que eu estou falando? Eu estou mostrando para você, gente, você tem um fundamento. E quando eu olhar para esse fundamento, eu vou ter ânimo, ou vou ter gratidão para edificar sobre ele. Eu vou ter ânimo de edificar quando eu entender o tamanho e a importância desse fundamento que me foi colocado. Eu vou ter um up, eu vou ter um ânimo de continuar essa edificação. Entenda, hoje eu quero retomar só o assunto. Eu vou até não tentar não me aprofundar hoje, que eu tenho muita coisa para sexta. Para a gente fazer nas outras sextas. Mas, João, o que você está querendo fazer? Eu estou querendo gerar algo em você para que você desentulhe, tire a sujeira que tem sobre o fundamento que foi colocado, esse fundamento de Cristo, esse fundamento de esperança que foi colocado em você. Por quê? Porque eu entendi que não adianta eu falar das boas obras, que não adianta eu falar como eu já estou falando de obras com você, não adianta eu me aprofundar no assunto de obras, se eu não gerar em você o desejo de limpar a sujeira que tá ofuscando você ver o fundamento que há sobre a sua vida. O fundamento é firme, não pode ser abalado, mas a gente pode acabar, e eu olhei desse jeito que eu estou mexendo com construção, você pode acabar entulhando esse fundamento e você não consegue ver o alicerce e o fundamento que tem em você. E por isso bate o desespero. AP, eu acredito que o AP tá aí, o AP eu tenho falado com ele, que eu tô em reforma aqui. Tô em reforma aqui em casa. É sujeira, é obra, é quebra-quebra. Só que no meio da reforma, eu comecei a perceber um detalhe. Conforme você vai, eu fui limpando uma parte do terreno aqui do lado, eu percebi que tinha um alicerce. Mas esse alicerce aqui do lado, ele está coberto de terra, a terra cobriu, a grama cresceu e o alicerce ficou escondido. E aos meus olhos, eu não podia construir nada ali.
Não dava para erguer uma parede logo ali, porque eu falei, não, sem alicerce, se não tenho alicerce, não tenho fundamento, como que eu vou fazer aumentar um cômodo pro lado que eu estava querendo? Só que aí, conforme se vai tirar aquela terra, conforme eu fui olhar do lado, tem uma parte de fundamento que está enterrada. E aí eu olhei e falei assim, opa, o que tem que ser feito é o quê? Retirar a terra para mostrar o fundamento, para que eu possa edificar algo. Na hora o Senhor está falando isso comigo. As obras boas, ruins, esse tempo que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos com desesperança, ou sem gratidão, sem ânimo de seguir, porque o fundamento foi colocado. Só que nós permitimos que terra, que grama, que outras coisas cobrissem esse fundamento. Cobrissem esse fundamento. Isso tem ficado na minha cabeça. Nós, como crentes, para que nós possamos fazer qualquer coisa, chegou o tempo para que eu possa entender, eu preciso agora desentulhar, limpar, trazer à vista de novo esse fundamento que é Cristo. Por quê? Porque na hora que eu ver o fundamento, quando eu começar a limpar tudo que eu permiti, não que o fundamento está ruim, que eu permiti que entulhasse esse fundamento, às vezes o tempo, às vezes as lutas, ou outras circunstâncias, entulhasse esse fundamento, eu comecei eu não consegui mais enxergar a preciosidade e o poder desse fundamento que foi colocado sobre a minha vida. Aleluia. Que esse seja o tempo que nós vamos começar a limpar para visualizar esse fundamento de novo, para confiar de novo nesse fundamento, para ter convicção nesse fundamento, para ser cheio de esperança nesse fundamento que é Cristo. Eu não tenho necessidade de pôr um novo fundamento, Paulo fala. Eu não coloque outro fundamento, não coloque outro fundamento além do que já está posto. Só que eu parei para pensar, muitos de nós não temos mais, ou não visualizamos mais a amplitude e o tamanho desse fundamento que foi colocado, que já foi posto sobre nós. Então, uma das realidades, e esse é o tempo de fazer isso, de limpar e de permitir com que você veja, vislumbre de novo esse fundamento, tire o que for preciso, limpe o que for preciso, para que você visualize esse fundamento que foi posto sobre você. Tire o que for preciso, limpe o que for preciso para conseguir visualizar novamente esse fundamento que é Cristo, que foi posto sobre você. Por quê? Porque quando a gente conseguir visualizar esse fundamento de novo, o meu coração e o seu coração vai voltar a ser cheio de esperança. Vai voltar a ser cheio de esperança, e isso com certeza vai gerar ânimo, vai gerar um gás, vai gerar um up para você ter para as ações que você vai ter, para as ações que você vai ter diante de qualquer circunstância. Porque você está vendo que dentro de você tem um fundamento sólido. Não sei se você está conseguindo captar isso aí. Espero que você esteja conseguindo pegar a amplitude de você. Eu acredito que é o tempo da gente começar a focar e a visualizar melhor a força desse fundamento que foi colocado. Porque isso vai gerar na gente esperança. Isso vai gerar esperança. E aí eu cito como o Márcio Lemos escreveu aqui. Quando eu limpar esse fundamento, começar a vislumbrar o quão perfeito e quão sólido é esse fundamento que há em mim, essa esperança vai me dar forças para lutar o bom combate. 1 Timóteo. Uma das grandes preocupações minhas nesse tempo
é o quanto essas circunstâncias têm entulhado o fundamento perfeito que há na minha vida. Tem entulhado os meus olhos de ver, porque o entulho trava isso, aterramento bem feito, um alicerce bem feito, e enche de terra. Você não é que o fundamento está estragado, é que a terra está impedindo os seus olhos de ver o fundamento. E aí eu parei e pensei, quanto tempo, e o Espírito tem falado comigo, quanto tempo os meus olhos não estão conseguindo vislumbrar a fortaleza e o que eu posso edificar, o tamanho desse fundamento. Aleluia. Que os seus olhos sejam, que essa terra seja retirada, os seus olhos voltem a ver a amplitude desse fundamento. Sabe por que nós não confiamos? Porque eu não consigo visualizar a força desse fundamento. Por isso eu não consigo edificar alguma coisa baseada em confiança. Eu não consigo edificar alguma coisa baseada em confiança. Na ministração de domingo, o AP ainda falou sobre emuná. Ele falou ainda sobre a fé. Ele comentou sobre a fé, ele falou sobre emuná. E aí isso desde lá fez me pensar, Deus, por que eu não consigo edificar a minha fé? E aí o Senhor falou, porque você não consegue visualizar. Se você conseguisse ver a fortaleza que é esse fundamento, se você conseguir ver a fortaleza que é esse fundamento, você não vai ter medo de edificar nada sobre ele. E eu falei, Deus, tá aí a sacada, por que eu tenho pouca fé? O Senhor falando de mim, por que a minha, vou usar o termo, por que a minha emuná é baixa? Porque eu ainda, deve ter terra entulhando ainda esse fundamento que foi posto sobre mim. Paulo fala, não ponha outro fundamento, além do que já tem. Então, o fundamento que é Cristo já está sobre nós. Já foi colocado sobre nós. O fundamento que é Cristo já foi posto sobre nós. Homem de pouca fé, homem bully. O fundamento já foi colocado sobre nós. Só que eu não edifico, não é porque não tem fundamento, é porque eu não visualizo esse fundamento. Eu não consigo visualizar tudo o que é Cristo e o tamanho que isso é em mim. Eu estou falando porque eu estou falando de fundamento, e isso para mim está muito certeza que eu estou fazendo um muro aqui em casa. E o nível da calçada para a rua estava quase de 80 centímetros maior. Quase 1 metro maior de diferença da rua para a calçada. E aí a gente cavou era 80, a gente cavou 1 metro, mais de 1 metro para baixo, para fazer um fundamento lá embaixo, para que mesmo que se desbarrancasse a minha calçada, o fundamento ainda ficasse firme. Como eu estou vendo todo o processo de construção desse fundamento, eu não tenho medo nenhum de edificar um muro sobre ele. Porque eu sei que o fundamento está bem feito. Não tenho medo nenhum de edificar um muro sobre ele. Receio nenhum. Então, qual que é o nosso problema? Não é edificar o muro, não é fazer, não é agir. O nosso problema é que a gente ainda não conseguiu visualizar o quão firme é o fundamento que está em mim e você, que chama Cristo. Se eu conseguir, então, que nesses dias, quando eu falo que seu coração seja cheio de esperança, seja cheio de gratidão, seja cheio, é o quê? Eu estou falando nada mais que os seus olhos sejam abertos para que você consiga visualizar a amplitude desse fundamento que é Cristo. Porque no dia que eu enxergar o quão forte ele é, no dia que eu tirar essa terra que me impede de ver, eu não vou ter dificuldade de edificar nenhum muro, não vou ter dificuldade de edificar nada. E como a P falou no domingo, eu não vou ter dificuldade de confiar.
Porque eu tenho convicção na fortaleza desse fundamento. E esse que é o melhor. João, mas você está vendo o cara fazer o waldrame lá do muro. Você está vendo o cara edificar a fundação para subir o muro. Mas e Cristo, como eu vejo? Por isso nós temos o Espírito do Eterno. Por isso que ele nos dá testemunho de todas as coisas. Ele nos dá testemunho da verdade. Por isso ele nos dá testemunho da verdade. O que é isso? Ele faz com que nós, e o Espírito de Deus, faz com que os nossos olhos enxerguem a fortaleza que é o fundamento chamado Cristo em nossa vida. O Espírito de Deus faz com que ele dá testemunho, ele faz com que nós enxerguemos a fortaleza que é o fundamento chamado Cristo. Aleluia. O problema não está no fundamento. E muitas vezes o problema não está no que nós fazemos. O problema muitas vezes está o que tem entre os nossos olhos. E agora olhos eu não estou falando só dos físicos, mas nossos olhos espirituais. E o fundamento que é Cristo. Muitas vezes o problema está nesse meio termo. Alguma coisa está nos impedindo de enxergar. E quando eu não enxergo, eu não confio. Essa é a nossa maior dificuldade. Então que nesses dias os seus olhos, que nesses dias os meus olhos sejam abertos para enxergar o fundamento que é Cristo na sua plenitude. Que nesses dias, e isso vai com certeza, a partir do momento que nós começamos a enxergar, a tomar posse, a tomar consciência, a tomar posse, a tomar consciência dessa obra, desse fundamento que é Cristo na nossa vida, a partir do momento que nós começarmos a tomar posse disso, nós começaremos a ser cheios de esperança. E como nós lemos em Timóteo, isso vai nos dar força para lutar o bom combate. Aleluia. Aleluia. Leio de novo com você, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo fala, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica cada um. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo. Não há ninguém que possa pôr outro fundamento. Só que aí eu vou usar minhas palavras agora. Você já tem esse fundamento. Então, o que nós dependemos agora é que o Espírito abra os nossos olhos, nos conduza a ter a dimensão desse fundamento. Que o Espírito abra os nossos olhos e o Espírito nos ajude, nos conduza nessa fraqueza. Para que a gente possa enxergar de fato a amplitude e a magnitude desse fundamento chamado Cristo. Que sejam os nossos olhos abertos, que vou trazer para termos naturais agora, que você tenha olhos de engenheiro civil agora. Quando você tem um fundamento, e você quer construir alguma coisa, você é leigo, você tem que chamar um engenheiro civil para falar assim, esse fundamento suporta um sobrado? Esse fundamento suporta uma casa térrea? Esse fundamento suporta um prédio? E o engenheiro civil ele vai conseguir analisar o fundamento e falar. Se eu te falar que o Espírito de Deus testifica que esse fundamento suporta qualquer tipo de obra, esse fundamento chamado Jesus suporta qualquer tipo de obra, porque tudo já foi consumado. Suporta tudo. Então, mas quem vai testificar para você é o Espírito. Gente, são chaves. São chaves. O fundamento já está sobre você, já está edificado. São chaves. O Espírito vai te conduzir. O Espírito agora vai te conduzir
a enxergar a amplitude deste fundamento. E isso encherá teu coração de esperança. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Aleluia. O Senhor é bom. Bom o tempo todo. Gente, hoje eu vou ser rápido e objetivo. É isso. Eu preparei aqui para vocês, para falar das boas obras, a gente continuar falando sobre o tribunal. Só que eu entendi do Espírito no início da transmissão, quando o Senhor começou a falar muito de gratidão. Tio Paulo, o Senhor usou você muito para falar, que eu já estava com muita gratidão no coração. Esperança, gratidão. E aí o tio Paulo, logo no YouTube aqui, já coloca paz, gratidão. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, o tio Paulo colocou aqui paz, gratidão. Eu falei, oh Deus, eu entendi. Eu entendi. E eu vou ser muito objetivo hoje. Não tem mais nada que eu possa falar hoje aqui, antes que seus olhos e os meus olhos sejam abertos pelo Espírito de Deus, para que a gente entenda a magnitude desse fundamento e o nosso coração seja cheio de gratidão. Se algo que eu possa falar hoje para você é isso, que nesses próximos dias, e começando de agora, começa a puxar da memória o tamanho desse fundamento. Começa a puxar da memória essa esperança. Começa a puxar da memória isso. Vai enchendo seu coração disso, que isso vai te motivar. Não motivar, não estou falando motivacional, tá? Vai motivar de se fazer, você vai... Não. Vai motivar o quê? Vai motivar a querer abrir mais esse fundamento. Cavar mais, cavar mais. Abrir mais para saber até onde vai esse alicerce. E aí você vai se surpreender, porque quanto mais você limpar esse fundamento, você vai ver que maior ele é. E tudo que você faça, você nunca vai chegar num fim, num limite para esse fundamento, porque não tem. Aleluia. Amém? Então eu determino que nesses dias da sua vida, eu determino no nome de Jesus, que esses dias sobre a sua vida, você permita que o Espírito abra os seus olhos e aonde tem terra, não permitindo que você veja o fundamento, seja tirado em nome de Jesus. Seja tirado em nome de Jesus. Abra os teus olhos, que o Espírito de Deus abra os teus olhos. Eu creio que à medida que você vai enxergar esse fundamento, seu coração será cheio de esperança. Será cheio de esperança. E aí, obrigado, Márcio, por postar de novo. 1 Timóteo 1,18. E isso fará com que você prossiga lutando o bom combate. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus. Hoje foi batidinho, 1h30. Acabamos rapidinho. 1h30. Vai dando um tchauzinho que hoje eu vou encerrar por aqui. Eu quero colocar um louvor. Pode ir cumprimentando os irmãos aí, mas eu vou colocar esse a bênção de novo. Eu vou colocar e quero orar um pouquinho com vocês. Aleluia.